Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Porto. Hoje com um sabor de nostalgia. Nesse episódio a gente vai trazer duas mães que estão aqui no Porto conosco desde o primeiro ano e com os filhos se formando agora no terceirão. Então esse é um episódio para a gente falar um pouquinho dessa trajetória, contar um pouquinho dessa história. É um enorme prazer para mim recebê-las aqui. Eu que acompanho os meninos também desde o primeiro ano, então tive a oportunidade de acompanhar essa trajetória, de fazer parte dessa história junto com eles. Então, me sinto honrada também em fazer parte desse episódio do podcast, mais um episódio, né, do podcast do Porto. E para a gente começar essa conversa, então, quero apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, Milena, mãe do João Rafael, e Raquel, mãe do Tomás, ambos do terceirão do ensino médio. E eu sou a Nathalie, diretora administrativa aqui do Primeiro Porto, quase 13 anos de história aqui na escola, então essa conversa tem tudo para ser muito especial. Meninas, trazendo um pouquinho aí dessa... relembrar, né, na verdade, desde o primeiro ano dos meninos, quando eles chegaram tão pequenininhos aqui no portão da escola, que as mochilas ainda eram maiores que eles, né? E agora eles já estão aí prestes a terminar essa etapa tão importante da vida deles. Então, minha primeira pergunta para vocês é: se vocês pudessem fechar os olhos por um instante e voltar lá no primeiro dia de aula, no primeiro ano, qual que é a imagem, a primeira imagem, o sentimento que vem à memória de vocês? Com emoção, assim. Olha, vem umas saudades e um carinho muito grande, assim, bem uma emoção forte. Eu acho que assim, a gente passa por muita coisa, né? E tanto a Raquel também tem outro filho aqui, então assim, você passa depois, é uma mistura também dos dois, né? Porque eu não sei, eu sinto assim. E é muito mesmo, porque o primeiro dia, né, a decisão de colocá-los, né, que eles estavam na cigarrinha, né, já junto com o Tomás desde dois aninhos, né? Sim. E aí, a hora que vocês abriram as portas do Porto, nossa, que delícia! Então, né, tem a continuação de tudo aquilo, né, que eles viveram lá, que já amavam lá. Então, assim, o primeiro dia você deixar aquela... Era um pacotinho, né? Um pacotinho pequenininho. E com muitas dúvidas e tudo, como vai ser, e foi maravilhoso, né? Muito legal. Realmente, né? Escolher a escola é uma decisão muito difícil, uma decisão importante, né? Na vida de toda a família. O que fez o coração de vocês bater mais forte pela nossa proposta? E que hoje, olhando para trás, vocês têm a certeza de que isso realmente se cumpriu na vida deles? Bom, quando eu procurava escola, para mim, na minha cabeça, eu queria um lugar onde ele fosse uma extensão de casa, onde eles se sentissem seguros, amparados, acolhidos, respeitados na forma individual de cada um. E eu já tinha essa segurança na cigarrinha. Quando veio a proposta do Porto, para mim isso só foi se concretizando, porque um ambiente legal faz com que a criança possa se desenvolver seu maior potencial. E aí quando você chega numa escola que o número da classe é reduzido, isso para mim é um diferencial, onde você tem uma comunicação direta com coordenação, com o diretor, com o professor, com todo mundo. Te conhecem seu filho pelo nome, conhece você pelo nome. E outra coisa, as professoras trabalham sorrindo, então você vê todo mundo sorrindo, recebe o filho sorrindo, aquele carinho. Eu me senti muito segura, então isso para mim foi essencial. Eu acho que foi a mesma coisa, né? Tanto eu como meu marido, quando a gente veio conhecer, porque quando eles estavam para vir, então assim, vai ter, a gente veio conhecer e você vê tudo isso, né? Era um conjunto de pessoas
porque a gente tem que conhecer as pessoas que vão, lógico, né? Que vai cuidar do seu filho. Então, eu acho que assim, foi fantástico tudo isso e continua, né? Sendo. Então, acho que a primeira coisa é exatamente isso, é você ver o ambiente e ver que vai mesmo estar ali acolhendo, né, teu filho naquela nova jornada, né? Sim, é o que a gente sempre fala, né? A importância mesmo dessa parceria, porque e eu acho que esse é o grande diferencial dessa parceria que dura já, né, mais de 10 anos aí. Mostrar que a escola ela não é só um lugar de aprendizado acadêmico. Ela é um lugar onde é realmente uma extensão da casa deles, né? Eles passam muito mais tempo aqui com a gente do que em casa nessa fase da vida, né? Então é muito importante essa segurança, né? E a escola muda, os filhos mudam, as pessoas mudam, mas eu acho que o mais importante é a gente saber que os valores e a confiança, isso tudo continua como lá no primeiro dia, né? E quanto você comentou sobre a questão acadêmica, né, Nathalie? Foi outra coisa que para mim também me deu muita segurança, porque a FTD é um método bastante conhecido, né, e até usado por várias escolas de São Paulo, e eu também tinha essa preocupação do aluno não ficar tão focado só naquela coisa da matéria, aquela coisa muito... E essa dinâmica de um assunto está sendo visto por várias matérias, então o aluno ele sai da aula, ele vai para o laboratório, ele vai para brinquedoteca, ele tem essa dinâmica. Isso era uma coisa também que eu achei muito interessante, porque não fica maçante. Você ficar 1 hora, 50 minutos numa única aula, assim, quando é muito criança, eu acho que foi bem bacana também. Sim, a Tati, eu acho que ao longo desses anos, né, eu não sei, mas sempre me ajudou, né, a mim e acho que a todas as mães também, dela ter um posicionamento também muito forte e assim, te dá um norte, né, como a Raquel falou, a escola te proporciona isso de convidar, de ser fácil acesso a todas, né. Eu tô falando assim da Tati porque toda vez que precisa de ajuda, ela sempre pode ajudar de alguma forma a, sei lá, tá acontecendo alguma coisa com esse ou com aquele, né, e de conseguir colocar aqui, né, a Ana Raquel, então assim, eu acho que é importante isso, as matérias, eu acho que é importante o saber de tudo, né, o que vai aprender, mas eu percebi que não é muito maçante, né, aquela coisa vestibular. Eu acho que eu cobro muito mais meus filhos do que a escola, porque vocês levam com mais naturalidade e isso vai entrando melhor e eles vão aprendendo. Porque eu falo que meus filhos são muito melhores do que eu. Nossa, meu Deus, né? Eu falo, nem sei da onde veio esses dois, de tanto que eles é muito bom no estudo, né? E eu acho que isso é o Porto. Eu até ia fazer essa pergunta para vocês agora, né? Como mães, como foi, na verdade, né? Essa experiência de caminhar junto, de ter essa participação ativa da escola, dos coordenadores, professores, sempre presente na vida dos meninos, né? Como que vocês veem essa diferença nesse tratamento mesmo, né? Do que a escola ofereceu para eles e como eles conseguiram evoluir a partir disso, assim. Então, eu acho que vocês responderam muito bem já. Eu acho que a ideia é essa, né? Caminhar juntos para fazer a diferença mesmo na vida deles. E essa parceria é muito importante porque, como a Milena falou, para nos dar um norte. Porque cada filho é um filho, né, Milena? Sim. Nós temos 2 aqui, eu tenho o Tomás, tenho o Henrico, que são completamente diferentes. Então, eles precisam de atenção diferente, de foco diferente, de cobranças diferentes. E muitas vezes a gente, como mãe, não sabe lidar com isso. Nossa, esse vai assim, aquele... O que eu faço? E eu sempre tive uma resposta. Eu sempre tive, olha, tenta isso, faz aquilo, vamos conversar junto, vamos puxar aqui, tá precisando de puxão de orelha ali. Então, isso é uma segurança, né, pra gente. Sentir que você não tá sozinha, né?
Sim, sim. A gente sempre fala sobre isso aqui no colégio, né? Raquel tem um filho mais velho, mas a gente sempre brinca aqui, né, que vocês são mães de adolescentes pela primeira vez, nós também somos professores e educadores de adolescentes pela primeira vez, então estamos todos aprendendo juntos, né? E cada criança, cada adolescente, cada estudante, ele é único, ele tem a sua particularidade, então a gente precisa mesmo olhar individualmente para cada um, que eu acho que é isso que faz a diferença, na verdade, né? Mas eu vejo que aqui também acaba gerando uns adolescentes muito parecidos, né? Eu sou muito nada, não é? Porque no fim é uma forma de como vocês lidam, né? Estão lidando, que acaba tendo assim, parece que é tudo Eu acho meio que parecido, né? o fato de ser pequeno e eles se sentirem assim, bem embaixo da asa, faz com que eles também tenham limite. Né? Eles sabem que eles não vão fazer nada escondido, porque o escondido vai ficar muito evidente, então não vai dar para esconder muito. Então eles acabam sendo tranquilos também, né? Eu acho que um acaba vendo o outro e um adolescente puxa eu falo o outro. muito que é energia, né? Mas né? Porque vai estar passando isso. Porque eu não vejo eles assim, pronto. Rebeldes demais. Só se a gente desconhece. Não, eu acho que não. Eu acho que não. O meu, eu falo que o João é meio rebelde de chatice, né? Temos chatice dele. Não quer participar disso, né? Adolescente, né, gente? Adolescente. Mas tá bom, tudo certo, né? É a idade, não tem jeito. Se vocês pudessem escolher uma memória afetiva, um momento marcante que vocês viveram aqui dentro do Porto, qual seria? Tem tantos. Mas eu acho que assim, todas as festinhas, né, que vocês fazem, comemoração das mães, porque eu acho que assim, o das mães eu não sei, eu acho que é o mais marcante, né? Que vocês fazem um dia, né, umas horinhas ali com a gente muito gostoso, muito agradável. Tem várias das mães, teve um que eles eram pequenininhos, que acho que eles... Eu não lembro muito bem se eles chegavam e tinha que adivinhar quem era a mãe ou parava na frente da gente e a gente estavam cantando. Foi muito bacana. Mas teve uma recente que eu tenho essa memória, vai ficar na minha cabeça sempre, porque foi um dia que a gente chegou e eu estava com os dois, né? E normalmente eu deixo um, depois eu deixo outro. Naquele dia a gente chegou os dois e aí tinha um fotógrafo na porta e não desce que nós vamos tirar foto com a mãe, o filho dando um beijo na mãe, de bom dia. Sim. E, nossa, os dois assim, né, congelado, vou beijar minha mãe na frente dos amigos, assim, e eu achei muito engraçado. Eu falei, você pode vir aqui que ninguém vai descer sem antes dar um beijo. E ficou uma memória muito diferente. Mas são coisas nessa idade que eles já não querem mais, assim. Na verdade, eu acho que por conta dessa questão dos amigos, eles de manhã eles chegam aqui muito bem-humorados, né, às 7 da manhã. Então, eu acho que tem essa questão. E é gostoso, né, quebrar, assim, e pegá-los de surpresa. Não só as mães, mas eles também, porque também são pegos de surpresa, né? Sim. Então, acho que legal lembrar tudo isso. Nós tivemos aí recentemente o terceirão com a ideia de fazer a última despedida do Dia das Mães, né? Então teve mais essa emoção aí também. E relembrar tudo isso é realmente muito gostoso, né? Ver eles tão pequenininhos e agora tão... Sim. Meninas, eu queria que vocês falassem um pouquinho também, juntando um pouquinho disso que nós falamos, dessa parceria da escola, né, com as famílias. Eu acho que a gente tem agora, nessa época do terceirão deles, que acaba sendo mais voltado para o vestibular, né, e tem as mentorias que acontecem com a coordenação, até para eles conseguirem decidir, os que têm um pouco mais de dúvida ainda sobre qual profissão seguir e tudo mais. Então, e os dois, né, recentemente também tiveram a oportunidade de fazer o intercâmbio no Canadá, que foi, né, uma experiência muito legal. Então, eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, como que vocês veem essas mentorias que são feitas,
esse suporte todo que é dado agora para essa fase importante deles de decidir, né? Decidir aí o futuro. Não que isso precise ser decidido agora, de imediato, mas é a fase que eles estão pensando nisso, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e também como foi essa experiência, como ficou o coração de mãe aí de deixá-los nesse intercâmbio. Essa história é longa, né? Bastante. A história é longa. Desde pequeno eles ficam falando isso, né? Falam que vão morar junto, que vão fazer isso aqui junto. Ainda que eles estão com opções diferentes na faculdade. Então, agora, né? Estão bem dois extremos. Eles já se decidiram? O Sim. Tomás, ele tá bem focado na economia, né? Ele, por enquanto, é o que ele quer. A Ana Raquel tem um peso importante aí nas tomadas de decisões dele, porque eu sei que eles conversam bastante sobre Exalc, sobre curso, sobre como fazer tudo isso, né? Inclusive, quando ele passou na Unesp, no segundo ano, ele já tinha sido aprovado. A Ana Raquel ficou sabendo antes de mim. Porque eu fui contar pra ela, eu falei, não fala pra ele. Ela falou, mas ele já me contou. Eu falei, poxa vida, que ele tava, acho que no Canadá, quando saiu o resultado. E aí a Ana Raquel ficou sabendo primeiro. E assim, é muito bom vê-los tão preparados, né? Independente se vai dar certo ou não, se vai passar ou não, porque eu sempre falo, filho, dê o seu melhor. Mas as coisas, né, pode acontecer, pode não acontecer, não se frustre, mas faça tudo aquilo que tiver ao seu alcance. E me parece que a escola agora no segundo semestre está bem focada, ele já me falou que vai ter aula à tarde, que está bem voltada para o vestibular, e eles conversam muito, né? As mães vieram aqui falar, alguns profissionais vieram falar um pouco da profissão, as dúvidas quando aparecem, eles podem falar direto com o professor, o que você faz, o que você não faz, como que é a faculdade, como que é morar fora, como que é morar numa república. Então eu acho que tudo isso é muito rico, é um conjunto de informações que eles têm para depois filtrar e fazer a escolha deles. Eu acho que assim, eles são, pelo menos o João e o Tomás também são muito questionadores, né? Perguntam tudo. Então, assim, isso eu acho que assim, tem muito apoio mesmo, né? Coitada da Ana Raquel, tem que aguentar isso. Você fica perguntando, e acho que pergunta todo dia a mesma coisa. O João, ele quer medicina, e já tem há muitos anos que ele fala disso, né? Eu acho que assim, ele se cobra bastante, né? Esse ano eu vi que mudou um pouquinho. Você vê, não participou de nada, né? Ele não quer participar de nada, ele só fica pensando em estudar. Brinca bastante, eles brincam, né? Que eu vejo, mas assim, é algo que ele tá mesmo querendo muito, né? Ele tá estudando para isso. E eu sei que os professores, porque cada dia que na hora que chega no almoço, porque o professor falou isso, porque ele fez isso, porque ele é aquilo, porque é assim, porque é assado, né? Então, assim, tá todo empolgado e acho que isso é importantíssimo, né? Porque tudo é um sonho, né? E eu falo para ele, você tem que sonhar e acreditar que você vai conseguir. Então, eu acho que, assim, ter pessoas que acolhem ele no sonho, né? Incentivam, porque né? Eu já cheguei em médico, que o médico virou para ele e falou assim, por que você vai fazer medicina? Muito difícil de entrar. E depois tem que fazer uma prova. Eu saí de lá, eu falei, não vou nem voltar no médico. Porque assim, não pode, né? Adolescente, deixa ele sonhar, a gente não sabe, né? Sim. Tudo, tem que colocar, não. Você vai porque é o que você falou. Faça o seu melhor. Que você vai conseguir, né? Sim, com certeza. Não tem tempo para isso. Um dia você vai conseguir, vai, né? Exato. Então, eu acho que assim, hoje eu vejo que coitados professores. Fazendo um saldo agora, um balanço desses anos todos de parceria, né? Eu sempre falo que a escola não tem a fórmula mágica, não tem resposta para tudo, e se tivesse, seria maravilhoso, estaríamos milionários, mas não temos. Mas eu acho que os desafios, eles aparecem e eles crescem com o tempo, vão mudando, né, com o tempo,
Mas eu acho que no final o saldo é positivo e ele é fruto de uma comunicação aberta e transparente entre a escola e as famílias, porque eu acho que é isso, né? Estamos todos aprendendo. E aí, olhando agora para os meninos nesse último ciclo de encerramento do ensino médio, eles vão para uma outra fase agora, vendo os jovens que eles se tornaram hoje, qual seria para vocês o saldo, assim, o maior legado que vocês sentem que a escola deixou na vida dos meninos, na formação do caráter mesmo, de vida deles? Bom, eu vejo, né, eu tenho os dois adolescentes, né, e a gente, assim, eu fui adolescente também, né, tenho 2 irmãos, e eu vejo que é muito diferente. Os meus filhos, né, pelo menos vou falar dos meus, eu acho que tanto a Ana Raquel como a Tati, como eu falei, quando a gente precisava de apoio, sempre tivemos. E eu acho que, assim, são os adolescentes que, nem eu falei, eles não aprontam. Assim, eu acho eles muito corretos no pensamento, corretos em ações, né? E isso eu acho que tem, sim, um saldo grande da escola. Como nós falamos, eles viviam aqui, né? Os meus, agora eu estava vendo a criançada aí, ficando à tarde aqui com o plantão de férias. Meu Deus, quantos plantões de férias, né? Então, conviveu muito com essa escola. Então, e por isso que a gente fala o quanto foi importante, né? Convive em casa, lógico, bastante. Mas eu acho que, assim, esse saldo tem muito a ver, sim, com a escola. Com essa de conduta deles, eles são muito corretos, eu vejo. Quando você vai discutir um assunto, eles têm argumento, né? Com qualquer né? Com qualquer adulto, eles sabem conversar, lidar com aquela situação, conversar. Então, eu acho que isso é algo que tem muito do Porto, sim. Eu acho que o que eu vi muito claramente no início do ano que eles estavam fora foi essa autonomia. A segurança de ter autonomia, de falar, olha, eu consigo me virar, né? Porque nessa jornada aí de 13 anos teve que ter limite, teve que ter aqui, isso você pode, isso você não pode, você tem que respeitar seu amigo, você tem que ser ouvido também, você tem espaço para falar, para se expressar. E tudo isso nesse conjunto, né, nessa parceria, família, escola. Às vezes eu também já fui chamada aqui para falar, olha, não tá legal isso, o que você pode fazer para nos ajudar? E foi formando um caráter de alguém que sabe pôr limite para os outros e ser respeitado. E essa autonomia até me surpreendeu nessa viagem deles, porque, claro, eu fiquei com o coração aqui na minha mão durante um mês, desesperada, mas vendo que eles estavam dando conta de tudo, e os dois, a Marina junto, e eles resolvendo as situações, e indo, estudando, e estou indo bem, estou pegando ônibus, estou andando a pé, estou tomando chuva, e, assim, muito orgulho da pessoa que se tornou. Eu acho que é assim também, não sei o Tomás, mas acho que não miserável, João, mas assim, não gasta, né? Gente, eu falava, vai compre isso. Não tô afim. Amanhã dele falava assim, amanhã eu compro. Mas eles tinham os jantares especiais. Jantares especiais. Mas daí eu falava, filha, por que você não trouxe isso? Não queria não. Gente, então assim, também, porque eu sou uma pessoa consumista, eu não sou uma pessoa... E eu falei, ainda na minha adolescência também, eu era consumista. Os meus, meu Deus do céu, não existe isso lá em casa. Eu sou consumista em nada. Nada, tá tudo bom, tá tudo bom. Não precisa comprar nada, né? De tênis, de coisas, né? Não tem essa questão de, eu preciso disso, fulano tem isso, eu preciso. Eu não sei se por serem meninos, né? Eu não tenho filha, eu não sei, mas eu tenho minha sobrinha aqui também, então não vejo essa disputa, sabe? Também preciso ter tal tênis, preciso ter tal mochila, preciso ter, porque meu amigo tem, porque
Se não deixar vi, não conservar vi o fundo. durante todos esses anos, né? Não senti também isso. não. Acho que isso é legal, que parte deles, né? Sim. E eu acho que é isso também, né? O convívio de uma escola que não fica também Estimulando, né? O consumo das coisas. Sim. Eu acho que isso é legal. Legal. E se vocês pudessem se encontrar com aquela mãe lá do primeiro ano, o que vocês diriam? Que conselho vocês dariam para ela, sem saber o que viria pela frente? Não sei. Complicado isso. Mas eu acho que é um pouco de tudo que nós falamos, né? Eu acho que assim, confiança. Era o que eu ia falar. Confiança na escola e confiança no filho, né? Porque eu acho que também eu fui uma mãe que sempre vai com medo, mas você vai, né? Porque foi isso que minha mãe me ensinou. Tem que ir, bem, não tem como voltar, então vai, né? E eu acho que a confiança, que eu também, né? Falar que você tem que ir. A gente percebe o quanto isso é importante, né? O quanto faz diferença quando aquela mãe que está ali no portão da escola, por mais que ela esteja com o coração super apertado, que ela esteja ali com todos os medos, inseguranças, incertezas, que ela não deixe isso transparecer e que ela passe naquele momento a confiança para o filho, para a hora que ele entrar no portão da escola, ele entre confiante, né? A gente percebe no dia a dia o quanto isso realmente faz a diferença. Mas isso, Nathalie, também é construído, porque eu não sou uma mãe tão assim, vai. Eu sou mais... eu preciso sentir a firmeza, depois que eu tenho a confiança, que eu me sinto confiante e segura, eu falo, vai, experimenta, eu estarei aqui. Né? Caso você precise, você pode voltar que eu tô aqui, mas experimenta, vai. E eu me lembro que lá na Cigarrinha ainda, há mais tempo atrás, nos primeiros dias do Tomás, a escola me acolheu, vem para dentro e fica aqui na sala. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai te ver e você vai estar sentada aqui para ele. E aí foi um dia, foi 2 dias, no terceiro dia ele já nem queria mais me ver, e aí no quarto dia eu não precisei ir mais. Então, você entende o processo de ir soltando e se sentir seguro? E ele e eu também, porque a mãe também tá com mais medo até do que a criança. Sim. Eu acho que esse é o nosso papel, na verdade, né? Passar realmente para vocês essa segurança. Nós que estamos aqui do outro lado, nós sabemos exatamente o que nós temos para oferecer, sabemos dos profissionais qualificados que a gente tem dentro da escola, porque isso é algo que a gente sempre busca, né, aprimorar os nossos professores, contratar uma equipe que realmente faça sentido, né? Eu acho que a educação tem que fazer sentido para quem trabalha com ela e é isso que a gente busca quando a gente vai escolher os profissionais para trabalhar aqui no colégio, né? É o que a Raquel falou no começo, né? Você também trouxe muito de pessoas que estão sorrindo na escola. Faz a diferença. Pessoas que trabalham com isso porque realmente gostam e acreditam que a educação pode, de fato, transformar a vida desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, né? Então, eu acho que isso realmente é o que faz diferença, é o que consolida toda essa parceria que nós falamos aqui até agora, né? Desse lado, nós passarmos a segurança para vocês, de que a gente sabe que nós sabemos o que estamos fazendo aqui, e vocês também, por terem essa confiança em nós, por mais que seja com medo, falar vai, né? E é isso, eu acho que... E o profissional que trabalha feliz, independente, né, qualquer profissional, ele vai entregar, né? Então, quando às vezes eles chegam e eles têm o professor como aquela autoridade, né, com aquela pessoa inacessível, então às vezes chega, o professor hoje gritou, tá, não sei o que, tava de novo. Eu falei, gente, professor tem problema como qualquer pessoa, às vezes não dorme direito, às vezes o filho tá doente, às vezes está preocupado. Então, não é assim, o professor é aquele que está lá só na frente da sala de aula, disposto a fazer qualquer coisa e responder qualquer... Tem dia que não tá bem,
é uma pessoa comum, É um normal, professor, mas é né? um ser humano. Então a gente tem que trazer um pouco, porque para eles, professor, diretor, né, a Tati, o Tomás fala Tati. Eu falo que a Ana Raquel é boazinha, porque a Ana Raquel ela é mais acolhedora nesse sentido de puxa pelo... elogia mais, incentiva mais, tem hora que eu falo, né, eu vou pegar mais pesado. Mas eu acho que o saldo foi muito, muito positivo, em todos os sentidos. Que bom, meninas. Bom, era isso. Então, chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Pod Porto. Eu vou pedir para vocês se apresentarem formalmente agora. Nós acabamos focando mais na conversa aqui sobre os meninos que estão no terceirão, para a gente fazer essa trajetória, né, deles desde o primeiro ano até o terceirão, mas aí lembrando, né, que tem os outros 2 filhos que também estudam aqui, para não gerar ciúmes, por favor. Então, podem se apresentar. Eu sou a Raquel Penteado, sou mãe do Tomás, de 17 anos, e do Henrico, de 14, que está no nono também se formando Também agora. encerrando um ciclo aí, né? Começando outro. Então eu tenho aí mais alguns aninhos de Porto para pela frente. Agradeço o convite e essa participação que foi muito especial. Obrigada. Chamo Milena Nazato, eu tenho o João, né? João Rafael, que está no terceiro, o Joaquim, que está no primeiro, e eu só tenho que agradecer a esse podcast, foi muito legal, adorei participar. Agradecer a todas vocês, né, por todos esses anos. E que bom que ainda, né, a gente tem ainda mais uns 2 aninhos ainda para participar aqui do Porto. E muito obrigada. E muito obrigada, né, por tudo o que fizeram o meu filho até agora, né. E a Nathalie, né, que desde a primeira agradecer muito, das excursões, da tia Nathalie, que vai no ônibus, que teve sempre ali junto com eles, cresceu junto com eles. E a oportunidade de viver a viagem de formatura de nono ano com eles também foi incrível. É muito gostoso. Eu sou suspeita, né, gente? Somos. Exatamente. Mas eu quero agradecê-las mais uma vez pela vinda de vocês até aqui, a participação no nosso podcast. Foi muito legal, adorei participar com vocês. E é isso, até o nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado.